Começa agora o programa Milagres da Vida. Apresentação, professor Wendel Mesquita. Bom dia, você que está sintonizado aqui na Rádio América. Agora são 7h30 da manhã, está no ar aqui pela Rádio América o programa Milagres da Vida. Um programa sobre fé, superação e testemunhos de milagres que acontecem na vida das pessoas quando a fé é maior que as dificuldades. A apresentação será sempre comigo aqui, professor Wendel Mesquita, e nós temos o apoio da Multimarcas Consórcios e da Cicobi Credimonte. E a cada semana teremos participações especiais dos padres Adeusir e Moraes, lá da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Pains. Também estará sempre conosco aqui Padre Gilson de Oliveira, que é diretor da CRESAP, Comunidade Renovada Santo Antônio de Pádua, em Belo Horizonte. Também conosco o Padre Fernando de Melo, da paróquia Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia, também da cidade de Belo Horizonte, e o Padre Márcio Pacheco, da paróquia Nossa Senhora do Bom Despacho, na cidade de Bom Despacho. E vale lembrar que nós contamos com a sua participação, ouvinte. Mande pra gente o seu testemunho de fé, a sua história de milagre. Compartilhe conosco as realizações de Deus em sua vida. Nos envie um áudio com até 2 minutos informando a sua cidade e contando os milagres de Deus na sua vida. A sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. O número do nosso WhatsApp é DDD 31 99445 2777. Repetindo, DDD é 31, hein? O número é o 99445 2777. E eu espero seu testemunho aqui. Manda pra gente. Eu sou o Wendel, estarei aqui toda semana sintonizado nas ondas do rádio. Nós estaremos em várias cidades, Belo Horizonte, Bom Despacho, Santo Antônio do Monte, Diamantina. São muitas cidades que vão receber o programa Milagres da Vida. É um sonho que a gente tinha de estar aqui. Eu que estou na igreja aí desde criança, fui coordenador de grupo de jovens, sou do SCC. Trazer esse programa de fé com os nossos queridos padres é uma alegria enorme. Falar de Deus é muito bom, gente. Você que está sintonizado conosco aqui, toda semana nós vamos ter o programa Milagres da Vida. E aqui nós vamos trazer muita coisa boa, oração do dia, refletindo a Bíblia, mensagens com os nossos padres, mensagem de fé, mensagem de vida que nós vamos trazer aqui. São muitos quadros para você que gosta da espiritualidade, para você que gosta de ouvir falar sobre Jesus. Aqui é o canal certo, hein? Fica sempre sintonizado conosco, porque todo dia, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui nas ondas do rádio, levando este programa maravilhoso até a sua casa, hein? E a apresentação do Padre do Dia. Hoje nós teremos a participação do Padre Gilson de Oliveira, ele mesmo, da comunidade CRESAP de Belo Horizonte. Teremos também a apresentação dos testemunhos de fé, e o testemunho de fé de hoje são de ouvintes das cidades de Belo Horizonte e de Santo Antônio do Monte. Daqui a pouco vamos conhecer as histórias de milagres da Cláudia e da Aline. É daqui a pouco, porque agora nós vamos de oração, a nossa oração do dia. Oração do dia. Senhor Jesus, nessa manhã nós te pedimos, Pai querido, ou nessa tarde ou nessa noite, não sei o horário que você está ouvindo esse programa. O importante é que essa oração é para você. Vamos agora, quem puder fechar os seus olhos, faça isso, feche os seus olhos e peça a presença do Espírito Santo. Tudo que vamos fazer na nossa vida, nós precisamos da presença do Espírito Santo. É Ele que nos move, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá força para a gente caminhar. A gente sabe que a caminhada da vida não é difícil, meu querido ouvinte. A caminhada
é mais fácil quando estamos na presença do Espírito Santo. As coisas têm sentido quando a gente coloca Deus na frente de tudo. E só Deus sabe o que você está passando nesse momento. Você que está ouvindo esse programa Milagres da Vida, eu sei que você está em busca de um milagre. Todos nós precisamos dos milagres que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas, para que a gente alcance um milagre, para que a gente alcance uma graça, precisamos estar sintonizados, e intimidade com Deus é tudo. Por isso, nesse momento, peça ao Espírito Santo que faça presença no seu coração. Peça a Ele. Ele mesmo disse, querido ouvinte, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de mover as montanhas. Por isso, você que neste instante está aí na sua casa, ou no seu carro, ou no seu trabalho, tenha fé, peça a presença de Deus, peça a Deus para chegar aí no seu coração, peça a Deus para chegar na sua casa. Ele pode transformar a sua história. Diga a Ele: vem, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor venha no meu coração. Eu quero uma nova vida. Eu quero a sua proteção. E só com Ele somos capazes de mudar a nossa história. Você que está precisando também de oração aí para sua casa, para um ente querido aí da sua família, tenha fé. Diga agora ao Espírito Santo de Deus, venha no coração dessa pessoa. Pensa agora na pessoa, pensa agora aí na pessoa que você precisa da oração. Muito bem, essa é a nossa oração do dia. Você que está aí sintonizado, a gente sempre precisa da oração durante todos os dias, seja de manhã, à tarde ou à noite. Quem está com Deus, né, gente, nunca está sozinho. E agora nós vamos chamar aí o nosso testemunho de fé. Então vamos ouvir o testemunho de fé deste dia. Testemunho de fé. Sou mãe de 3 filhos. Na minha segunda gravidez, eu vivi um momento muito difícil. Num dia de manhã, constatei que eu estava sangrando. Ao ir ao hospital, o médico me disse que eu já havia iniciado um processo de aborto espontâneo, que não havia mais nada a fazer. Eu voltei para casa, orei muito, pedi ao Senhor que salvasse a vida do meu filho, e à noite eu tive um sonho em que eu estava com um bebê no colo e eu o amamentava. Isso reacendeu a minha fé. Eu criei que Deus poderia fazer um milagre e continuei orando, até que passaram-se alguns dias e nada aconteceu. Eu voltei ao médico, fiz um ultrassom e foi constatado que o meu bebê estava bem e que ele iria viver. Quando o meu bebê nasceu, eu tive uma outra surpresa. Ele nasceu com a deformidade nos 2 pés. E eu não tinha condições de consultar um especialista. Quando eu consegui um especialista, ele me disse: mamãe, é tarde demais, agora não tem como reverter isso de uma outra maneira, a não ser fazer várias cirurgias, e seu filho vai ficar com muitas sequelas, vai passar por cirurgias de risco, com anestesia geral, você precisa se preparar. E você vai voltar para casa e fazer alguns exercícios fisioterápicos até ele estar mais maduro para passar por essa cirurgia. Mas a situação não é muito favorável. Eu voltei para casa com aquela criança nos braços, fiquei muito abalada, chorei muito, ajoelhei no meu quarto, comecei a orar e a pedir ao Senhor que me desse uma resposta, se meu filho iria ficar bem, se ele ia passar por essa cirurgia, se ele ia viver, se ele ia morrer, todas as dúvidas que passam pelo coração de uma mãe. E na minha aflição, Deus não me respondeu, ele ficou em silêncio, eu perguntei várias vezes, até que em um dado momento o Senhor falou comigo ao meu coração: entrega o teu filho para mim. Se você ama mais ao seu filho do que a mim, você não é digna de mim. Então, naquele momento, eu decidi entregar o meu filho ao Senhor e, simbolicamente, eu fui até uma igreja e o coloquei sobre o altar e falei com o Senhor: Senhor, eu não amo mais o meu filho do que eu amo o Senhor, eu confio no seu amor e eu te entrego o meu filho para viver ou para morrer.
E passaram-se 30 dias, eu voltei para aquela consulta com o médico e ele constatou que o tendão havia crescido. Ele chamou vários médicos porque ele não acreditava. Ele me perguntou: mamãe, você tem fé? Eu disse: muita fé. Ele disse: pois essa fé curou seu filho. Você está diante de um milagre. E ele me disse que eu não precisaria fazer mais nenhum outro tratamento e ele estava bem. E no Dia dos Pais, o meu filho se levantou e andou sem nunca ter engatinhado. Hoje meu filho já é um adulto e ele não tem nenhuma sequela. Eu louvo a Deus por esse milagre que Deus fez em minha vida. Muito bem, este foi o testemunho de fé da Cláudia de Belo Horizonte. E você que tem um testemunho de fé para mandar para a gente aqui no programa Milagres da Vida, compartilha seu testemunho através do WhatsApp, o DDD é 31, o número 99445-2777. Repetindo, 99445-2777. Envie o seu testemunho, compartilhe a sua história de milagre aqui conosco. E nos nossos programas Milagres da Vida, nós vamos estar sempre refletindo a Bíblia. E nesse instante, nós vamos, neste primeiro programa, refletir a passagem de hoje. Refletindo a Bíblia. Muito bem, a passagem que nós vamos refletir nesse momento, nesse programa Milagres da Vida, é a passagem, o Evangelho que fala da transformação da água em vinho. Naquele momento era um casamento, onde estavam ali os noivos recebendo o sacramento, se casando, e estava naquele casamento presente Jesus e Maria. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre na sua caminhada espiritual. E naquele dia, não sei por que, faltou o vinho acabou. E os noivos, muito tristes e preocupados, como deixariam seus convidados sem vinho? Naquela época, imagine, seria muito ruim uma festa de casamento ali ainda acontecendo e os convidados ficarem sem vinho. Mas Maria, sempre atenta aos seus filhos, por isso que ela é a nossa mãe, nossa intercessora. Naquele instante ela percebeu que tinha faltado vinho naquela festa. E ela chamou o seu filho, Jesus Cristo, e disse a ele: você precisa fazer o seu primeiro milagre. E ele disse à mãe: ainda não chegou a minha hora, mãe. Mas ela insistiu e ele disse: então eu vou fazer o meu primeiro milagre. E ele chamou o mestre-sala e pediu para que enchesse as talhas de água, que ali já se preparava o primeiro milagre de Jesus Cristo. E encheram as talhas de água e ele operou o milagre. Ele transformou aquela água dentro daquelas vasilhas, dentro daquelas talhas, em vinho. E quando foi servido esse vinho aos convidados, todos exclamaram: mas não se serve primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão, embriagados, serve o vinho pior? Mas aqui foi o contrário, vocês serviram o vinho bom no final. Esse milagre, gente, pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Basta a gente ter fé. E esse programa, Milagres da Vida, ele quer trazer toda semana histórias de milagres que acontecem na vida de muitas pessoas que ainda têm fé e que receberam uma graça. Mas para isso, a gente precisa estar sintonizados com Deus. Naquele instante, não fala no Evangelho, mas a gente pode esperar que aqueles noivos eram amigos de Jesus, eram amigos de Maria, e eles chegaram até Maria e pediram que ela os ajudasse. E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente tem algo que a gente precisa resolver na nossa vida, quando a gente precisa alcançar um milagre, seja ele pequeno ou grande, nós temos que falar com Deus, nós temos que falar
com a nossa querida intercessora mãe. Foi assim que aconteceu naquela festa de casamento. Os noivos pediram a Maria uma intercessão e ela intercedeu por eles. E Jesus fez o seu primeiro milagre. E eu pergunto a você, qual o milagre você precisa na sua vida neste dia? Pensa aí no fundo do seu coração e tenha fé. Peça a Deus. Deus tem o seu tempo. Tudo na sua hora, não no nosso tempo e na nossa hora. Mas tenha fé que na hora de Deus as coisas vão acontecer. Que na hora de Deus o milagre vai acontecer na sua vida. Mas se você não tiver fé, nada disso vai acontecer. Então, vamos lembrar sempre dessa passagem. A primeira apresentação de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Não se esqueça, você que está precisando transformar sua vida numa vida boa, num vinho bom, é possível. Tenha fé. A hora vai chegar. Faça sempre suas orações, faça sempre a sua parte. Dê sempre o primeiro passo. Essa foi a nossa reflexão de hoje, hein? E agora nós vamos aqui ouvir a mensagem de fé de hoje. E hoje vai estar conosco o Padre Gilson, que é diretor espiritual da comunidade Cresap da cidade de Belo Horizonte. Vamos ouvir aqui então, chamar o Padre Gilson de Oliveira. Mensagem de fé, com o Padre Gilson de Oliveira. Queridos irmãos e irmãs, bom dia para todos. Bom dia, Wendel. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco na Rádio América. Olha, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre família. Família é algo que natural, básico, mas que precisa de cuidado, que precisa de zelo. E muitas das vezes nós esquecemos isto. Até mesmo percebendo o amor do homem e da mulher, que devem alicerçar a nossa família na questão do casamento. Muitas das vezes nós até queremos ter filhos, mas não queremos ser pai e mãe. Muitas vezes queremos ter convivência, mas não queremos irmãos. É estranho isto. E outra coisa, você não pode nunca se esquecer. A família, para se constituir de verdade, ela precisa de Deus. Por quê? Porque o amor é Deus. E numa família precisa existir o amor. Nós precisamos do amor e o amor verdadeiro. E hoje o que eu encontro? Eu não converso com meu irmão, eu não converso com a minha irmã, eu não converso com meu cunhado, eu não suporto isso, não suporto aquilo. Não. O amor verdadeiro me leva a perdoar. Não ser conivente com coisa errada, mas perdoar me ajuda a conviver, a manter verdadeiramente a convivência e uma convivência saudável. Nós tivemos uma campanha da fraternidade cujo tema era assim: e a família, como vai? Na comunidade, todo domingo eu gosto de perguntar: como é que foi o seu final de semana? Você almoçou este domingo com a sua família? Você passou o final de semana em casa? Ou você deu graças a Deus que você não teve trabalho e você pôde ficar fora de casa o dia inteiro? Ou então trancado dentro do seu quarto fazendo as suas coisas? Amados irmãos e irmãs, a família é um dom precioso de Deus, mas ela não acontece de forma mágica. Ela precisa do nosso cuidado, do nosso investimento. Por isso, eu te digo, invista na sua família, invista na sua casa, na convivência dos seus, e que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de José e Maria, abençoe sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, esse foi Padre Gilson de Oliveira. Toda semana vai estar aqui conosco, trazendo uma mensagem de fé, para que a gente possa sair desse programa sempre abençoado, hein? E nós temos o segundo testemunho do programa de hoje. Nós vamos ouvir a história de milagre enviada pelo ouvinte Aline, lá da cidade de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste Mineiro. Então vamos ouvir testemunho da Aline. Testemunho de fé. Olá, meu nome é Aline, moro na cidade de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Hoje estou aqui para contar a minha graça alcançada. Há 6 anos atrás, Deus nos presenteou com uma linda filha, Júlia. Ela nasceu e tudo transcorria bem, mas ao tomar a vacina BCG, como todo bebê toma, tivemos alguns probleminhas. Sua vacina inflamou além do normal. Com isso, sua pediatra a encaminhou para uma infectologista. Júlia estava fazendo o tratamento para melhorar. Foi quando sua pediatra pediu para fazer vários exames para tentar ver por que ela havia dado esse probleminha com a vacina. E foi aí que descobrimos que ela estava com a imunidade muito baixa. No mesmo dia, sua pediatra me encaminhou para um imunologista. E quando eu entrei dentro de seu consultório, tive a pior notícia que mamãe podia escutar. Minha filha tinha uma doença rara, com o nome imunodeficiência combinada. E que só haviam 6 casos no Brasil. E que com essa doença, ela teria que fazer um transplante. O médico me disse que, nesse caso, não trabalharia sozinho, iria trabalhar com uma junta médica, médicos de BH e São Paulo, e que a partir daquele momento era para me colocar uma placa na porta de minha casa, proibido visitas, pois a minha filha não poderia ter contato com outras pessoas, porque uma gripe para ela poderia ser fatal e ela poderia não resistir. A partir daquele momento, minha vida era só chorar e rezar, mas naquela época, minha tia, que era ministra da Eucaristia, conversou com o pároco de nossa cidade, Padre Adeusiri, e contou a minha história para ele. Minha tia pediu que o padre desse uma bênção e rezasse por ela. Então ele combinou de levarmos ela numa pequena capela de nossa cidade. Eu, meu marido, Júlia, minha tia, minha prima e minha irmã fomos para a capelinha esperar o Padre Adeusiri. E lá tivemos a notícia que Nossa Senhora Rainha da Paz havia chegado em nossa cidade e que eles estavam indo junto com o padre até a capelinha em carreata. Quando Nossa Senhora chegou, o padre pediu ao missionário que rezasse pela minha filha. Logo após, viemos para casa, pois ela não podia ficar em lugares com muitas pessoas. Ao chegar em casa, minha irmã me ligou e me contou que o missionário havia dito que Nossa Senhora havia chegado em nossa cidade para trazer muitas bênçãos e que ela já havia começado a agir. Alguns dias depois, fomos fazer novamente os exames e então ficamos surpresos com os resultados. Eu mesma acabei comparando os exames e percebi que eles estavam normais. Então, no dia tão esperado, retornamos ao imunologista, que também ficou surpreso com os exames. E eu disse para ele que Nossa Senhora Rainha da Paz havia curado minha filha. E eu, a todo momento, sou grata a Nossa Senhora que intercedeu junto a Jesus pela cura e pela vida da minha filha. Muito bem, esse foi o testemunho de fé aí da nossa ouvinte Aline, da cidade de Santo Antônio do Monte, não é isso, Sandrinha? Isso mesmo, né? Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes. Vou estar aqui com vocês também, né, para rezarmos juntos. E eu sou suspeita para comentar sobre este testemunho, porque a Aline é minha amiga de infância, né? E eu me recordo muito bem desse fato, né, quando ela me ligou chorando para me contar o que estava acontecendo e nos pedindo, né, orações. E assim nós fizemos, não só nós, os amigos da Aline, mas também toda a sua família, e nós iniciamos imediatamente uma corrente de oração. E para nossa grata surpresa, né, graças a Deus, a Júlia foi curada. E é isso mesmo, Aline, hoje a gente só pode agradecer, né, a Nossa Senhora por ter intercedido pela cura da Aline e também ao Padre Adeusiri, que naquele momento foi um instrumento de Deus. E vejam só, gente, dia 11, agora a última sexta-feira, que foi o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a Júlia completou os seus 7 aninhos de idade. Então, nesse momento, eu quero aproveitar para parabenizar novamente a Júlia. Parabéns, Juju, Deus te abençoe sempre mais. E assim como o Wendel falava, envie também o seu testemunho, né, para a nossa rádio, para que nós possamos apresentar a sua história. No WhatsApp, o DDD 31
9445-2777. Muito bem, todo o programa nós vamos ter aqui também um quadro chamado História de Milagres, que a Sandra Nascimento vai trazer pra gente sempre uma história de um santo da nossa Igreja Católica. E hoje tem aí a nossa primeira história de milagre, então vamos lá pro quadro. Mensagem de vida com Flávio Simões. Entrar primeiro então da mensagem de vida do Flávio Simões, né, Flavinho? Depois a gente volta na história de milagres aqui da Sandra Nascimento. Então vamos à mensagem de vida hoje. Muito bem, professor. Vamos agora fazer uma pequena reflexão sobre uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição. Eu posso, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Qual reflexão essa frase nos proporciona? Deus nos convida e nos chama a seguir o caminho da santidade aqui na terra. Todos nós somos chamados a sermos santos. Já dizia Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, independente dos nossos pecados, das nossas limitações, imperfeições e da nossa pequenez, como disse Santa Teresinha, se desejarmos, podemos sim alcançar o céu. Cabe a cada um de nós nos decidirmos por isso. E hoje eu te pergunto, você quer? Muito bem, estamos aqui no programa Milagres da Vida e essa foi a mensagem de vida com Flávio Simões. Agora sim, nós vamos então entrar na história de milagres de hoje, então vamos lá com Sandrinha Nascimento. Histórias de Milagres com Sandra Nascimento. E aí, hoje nós vamos então falar um pouco, como o Flávio havia já iniciado, né, sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero contar hoje o seu primeiro milagre, o milagre que foi fundamental para a sua canonização. O seminarista da Diocese de Baie e Lisieux, chamado Charles, foi acometido por um quadro de tuberculose aguda e gravíssima. A enfermidade chegava ao seu último estágio, com febres intensas, faltas de ar e expectoração abundante. No dia 2 de setembro de 1905, o jovem começou uma novena, dirigida exclusivamente a Teresa, com a promessa de publicar a graça recebida, se ele fosse curado. Em 10 de setembro, frequentes hemorragias agravaram o quadro da sua saúde. Já no dia seguinte, quando terminava a novena, subitamente a febre baixou. Não havia o menor sinal de cavidades pulmonares. A falta de ar também terminou e seu apetite voltou. Foi uma cura total, absolutamente extraordinária e cientificamente inexplicável. Dessa forma, Santa Teresinha do Menino Jesus, fiel à sua missão apostólica, conhecida posteriormente como padroeira das missões, dava mais um padre à Igreja Católica. Muito bem, então essa foi a história de milagre do programa de hoje. Quero agradecer você que está sintonizado conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, nós estaremos de volta aqui no programa Milagres da Vida. Você que quer mandar o seu depoimento, sua história de milagre pra gente, encaminha pelo WhatsApp 31 DDD 99445 2777. Muito obrigado pela sua audiência. Fica com Deus até na semana que vem nessa mesma rádio. Um grande abraço, boa semana a todos. Termina agora o programa Milagres da Vida. Compartilhe com a gente a sua história de milagre. O número do WhatsApp é o DDD 31 99445 2777. Envie o seu testemunho.